primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Hoje eu gostaria de, na verdade, fazer o que a gente recomenda aqui, leituras cruzadas. Então eu recomendo, e recomendo com bastante força, assistir um vídeo que faz parte de uma das primeiras TED Talks, na verdade, uma das primeiras que eu conheci, já que as primeiras TED Talks são dos anos 1990, mas é uma muito interessante da Chimamanda Ngozi, chamada O Perigo da História Única. Esse é um tema ao qual eu volto com alguma frequência. A história única, diz a Chimamanda, é um perigo por quê? Porque ela limita as nossas possibilidades, ela limita o nosso repertório. Ela mesma conta quantas vezes ela viveu situações de se surpreender e esperar coisas erradas do mundo porque ela tinha a sua única versão a respeito de o que era o mundo, a sua única versão a respeito do que deveria ser uma história quando ela era pequena, a sua única versão a respeito do que deveria ser a gente pobre, e ela foi o objeto da única versão de americanos que imaginavam o que deveria ser a África de onde ela vinha e achar que ela necessariamente deveria viver de maneira X ou maneira Y, ouvir música tribal, enquanto que ela ouvia era Mariah Carey. Eu, como brasileiro, no período que estive nos Estados Unidos, vivia isso diariamente. As pessoas esperavam que eu fosse uma pessoa que soubesse samba e capoeira, porque eu sou brasileiro. E, na verdade, era muito engraçado o quanto elas se assustavam, às vezes, de tentar encaixar a minha figura meio peculiar no que era o estereótipo dos brasileiros. Era o perigo da história única. Eles só tinham uma história sobre o Brasil e, por causa disso, eu tinha que me encaixar de alguma forma. E eu não me encaixava. Agora, para além da ideia dessa história única, o que eu gostaria de desdobrar é que a história única tem um perigo adicional, que é a resposta única. A resposta única é a única saída possível porque a história é única. Só existe uma história, só existe uma versão, e por isso, claro, o problema que essa história levanta só pode ter, logicamente, uma única resposta. E é aí que eu acho que é um dos maiores perigos da história única. E, na verdade, é aí que eu acho que a gente tem uma das riquezas mais evidentes do que é a importância da literatura. Uma evidência da importância da literatura. Porque, exatamente, a literatura multiplica histórias, multiplica possibilidades, então ela multiplica respostas. Conhecer bastante literatura não é uma coisa inútil, no sentido muito rasteiro que as pessoas têm de o que seja útil ou o que seja inútil, porque conhecer bastante literatura aumenta o escopo das nossas possibilidades de imaginação. E, claro, e possibilidades de imaginação que refletem em possibilidades de respostas. Eu já mencionei aqui a ideia que me fascina de que as musas, as artes, na mitologia grega, são filhas da memória. Ou seja, a criatividade só pode existir a partir de algo que foi acumulado através de gerações e gerações de conhecimento e de histórias. A literatura permite, então, isso, que a gente conheça coisas, que a gente acumule e que a gente possa ter criatividade. Quanto mais histórias a gente conhece, mais referenciais a gente tem, maior a possibilidade de novidades.
compreendendo, claro, que existe um limite para essa novidade, mas que a capacidade de conseguir juntar elementos díspares, essa só pode ser melhorada quando a gente tem mais do que uma versão. A minha recomendação da palestra da Chimamanda, que está aqui na descrição desse vídeo, ela vem no sentido de a gente poder ampliar os nossos horizontes, ampliar as nossas possibilidades. E, claro, fazer com que a poesia tenha sentido. Eu gostei, eu estava pensando nesse vídeo já fazia algum tempo. Claro que na hora de falar eu acabo improvisando bastante, eu não tenho esse costume de escrever um roteiro muito claro, o roteiro quase sempre fica aqui na minha cabeça, mas eu estou planejando faz tempo porque ele costura uma série de coisas. Ele costura a ideia de que a gente pode fazer coisas diferentes. Quando eu falo que o canal não precisa pedir like, porque eu me recuso a seguir a lógica das redes sociais, eu estou falando disso, de evitar a história única. Quando eu estou trazendo poesia e lendo as possibilidades que cada detalhe traz, eu estou falando disso. Estou falando contra a história única, que é os versos querem dizer apenas uma determinada coisa. Não, os versos podem dizer muito mais coisas. E quando eu falo dessa possibilidade de inventar respostas e de inventar coisas, eu estou falando sobre o lema desse canal, que é o direito à literatura. O direito à literatura é exatamente o direito a ter uma história que não seja única, o direito a ter uma resposta que não seja pré-definida, o direito a ter as nossas próprias musas, o direito a ter a nossa própria memória.